Fala galera do canal Fute Blá Blá Blá, eu sou o Geiser e meu amigo Márcio. Hoje falaremos sobre, novamente, São Paulo e Grêmio e algumas mudanças cruciais nos dois times e vamos discorrer a respeito de se isso está funcionando, se está dando certo ou não. Boa tarde, boa tarde, meu amigo Márcio. Tudo bem aí no Rio Grande do Sul, tchê? Falar, Gisele, tudo bem, cara? Tirando o nosso tricolor aí, o resto tudo bem, graças a Deus, cara. Infelizmente, vou ter que falar um pouquinho desse momento do Grêmio, mas é o momento para a gente também discorrer um pouquinho e pensar do que deu errado nessa temporada. Exatamente. A gente vai iniciar, como de praxe, falando sobre o São Paulo, sobre essa questão da saída do Crespo e do Rogério Ceni estando à frente do trabalho, voltando para casa. Muito questionado, uma volta meio conturbada, a torcida não aceitando, e principalmente pela questão do vínculo da torcida com o Crespo, né? O Crespo é um cara, o famoso gentleman, um cara educadíssimo, um cara que sabe dar entrevista, um cara estudado pra caramba, e um ser humano fora da curva, como muitas pessoas que conviviam com ele diziam. A questão é que o São Paulo já não via, como a gente havia conversado aí com o Márcio antes, em off, futebolisticamente já estava meio insustentável, né? Dentro de campo o time não criava, o time não tinha profundidade, o time não fazia gol. Acho que o segundo pior ataque do brasileiro é o do São Paulo, se não me falha a memória. Então, essa mudança do Rogério Ceni foi traumática, né? Essa queda do Crespo aí, a torcida ficou indignada. E o que é mais interessante é que o São Paulo, tendo como um dos maiores ídolos da história recente do clube, o Rogério Ceni, né? Saiu como um mito, foi feito se não me falha a memória, uma das maiores despedidas para um jogador de futebol realizadas no Brasil. E ao retornar agora como técnico, não teve o nome gritado na primeiro jogo de estreia. A torcida gritando o nome do Crespo no estádio. Então, é um indicador dessa questão conturbada que foi esses bastidores aí da saída do Hernan Crespo, né? O que a gente pode ver de diferença, no clube, em campo, é o número de vezes que São Paulo finaliza, né? E também, do outro lado, a questão de número de finalizações não ser revertidas em gol, né? Então, é um fator, o time mudou, o time está encaixado, tem problemas defensivos, acho que só o Arboleda que está entregando o futebol em alto nível. Miranda falhando muito, e o Léo Pelé dá o seu máximo, mas com a estratégia específica de saída de bola ali pela esquerda, né? Mas, no geral, o Rogério Ceni veio para colocar medalhões, trouxe o Reinaldo de volta para o time, colocou o Orejuela de volta na lateral direita, o cara que não, né? O São Paulo não tem lateral direita, com o Daniel Alves estava ruim, agora está pior, né? Então é isso, o time vai ganhando uma casca, vai vencendo jogos de certo modo importante, ganhando do Corinthians pela forma que foi interessante. É, enfim, e também ter vencido o Inter agora no último domingo. Foi bem relevante, embora o jogo tenha sido um festival de gols perdidos e aquilo que eu comentei. Cria, né? Já no fator criação já está muito maior do que com o Crespo, mas falta guardar a bola na caixa. Pode ficar à vontade, Márcio, discorrendo a respeito. Eu estava até pensando muito sobre isso, porque o São Paulo, ele tinha um risco muito grande, né? A gente falava muito sobre essa questão da mudança cultural da saída do Crespo por mais de, sei lá, 60% do campeonato já tinha passado, trazer uma pessoa que conhecesse do clube, e o nome mais indicado era o Rogério Ceni. A gente acreditava muito nisso, mas essa transição ela foi muito traumática também pelo que o Rogério Ceni falou quando ele assumiu o Flamengo, né? Que ele era o maior clube da história, que ele já tinha participado e tal, em relação ao clube, né? Não estou dizendo time. E isso não caiu muito bem, porque quando tem um ídolo, por exemplo, tu pega o Renato Gaúcho, que é ídolo do Grêmio, tu pega Rogério Ceni, tu espera essa valorização do teu profissional, valorizando o clube de origem dele. E tudo isso não aconteceu com o Rogério quando ele passou pelo Flamengo. Isso prejudicou muito a imagem dele, porque a gente sabe que a carreira de técnico é muito transitória em vários clubes. Então, você falar algo que vai machucar a torcida no retorno, que era uma coisa natural, voltar para o São Paulo, aquilo ali não caiu bem para o Rogério. Isso aí é um fardo que ele vai levar para o resto da carreira dele. A torcida não vai esquecer isso, não tenho a menor dúvida disso. Todos os contatos que eu tenho com o São Paulino, todo mundo fala dessa mágoa que tem com o Rogério. E isso é uma coisa que, por um trabalho que... O que é o trabalho do Rogério?
é salvado da zona do rebaixamento, que já, para mim, já deu uma boa respirada em relação a isso, e quem sabe disputar ali um G9 para Libertadores. É o objetivo do clube. Então, a partir desse momento que a gente está nessa transição complicada, o objetivo do Rogério vai ser se autoafirmar todo jogo. Não consigo achar que ele vai ser unanimidade até o final do campeonato, não. Só que essa questão, conforme vai evoluindo, cara, eu acho assim, acho não, é notório isso que a torcida já gritou o nome dele, pelo menos, no estádio. Então, né, é um indicador, e essa casca vai quebrando, né, conforme... E ele tem uma questão bem preponderante, assim, bem interessante de se analisar, conforme o retrospecto dele. Eu não acredito que venha a ser uma coisa absurda, dadas as limitações financeiras de São Paulo, de elenco e tal, mas ele pode ser um cara que pode ultrapassar o Tele Santana como o maior ídolo da história de São Paulo, de verdade. O Tele Santana foi importantíssimo e fez São Paulo se tornar a terceira maior torcida do Brasil, dado os títulos da década de 90, essa ascensão, São Paulo se popularizou, tal, né? Mas o Rogério Ceni ele pode escrever esse capítulo, né, um novo capítulo como técnico. Então, isso é uma coisa que está na mão dele, né? Embora eu, sendo São Paulino, mas não sou muito crente que isso venha acontecer, que ele venha ser um cara vitoriosíssimo no São Paulo. Acho que é bem pouco provável, talvez em um outro momento histórico, outro momento financeiro do clube e tal. Talvez sim, mas agora, assim, para a próxima temporada e tal, eu não acredito, né? Pode acontecer, enfim. Mas agora é a gente focar exatamente. Eu acho ainda que está muito delicado, cara. Qualquer derrota ali, ela já ali no bolo do 10º colocado, do 9º colocado até o 16º ali, 15º, cara, tá tudo uma zona. É um ponto ali, você já sobe 3, 4 posições, né? Um ponto para mais ou para menos, né? Que nem pesquisa eleitoral ali. Tá uma bagunça, cara. Então tem que ser bem pés no chão e o foco principal para qualquer São Paulino que tenha um pouquinho de noção, assim, é cair fora do Z4, cara. Porque ali a gente vai conversar depois, tem bastante gente se esforçando para cair, né? Vamos trocar a ficha aí. E é isso, acho que o São Paulo está nessa linha aí. Bastante melhorias, bastante avanços, assim, não bastante, mas algumas coisas, eu acho que consertou-se umas coisas e desconcertaram-se outras nessa transição, né, Márcio? Mas, enfim, a gente vai comentar sobre o Grêmio agora, meu amigo, é isso mesmo? A gente não tem outro assunto, eu queria falar de culinária hoje, mas não vai ser possível, né? O signo, o horóscopo. Acho que vamos ter que mudar o nosso nome do canal aí. Até porque a gente vai ter provavelmente só um tricolor desses dois na Série A ano que vem. Bom, a gente tá nos piores momentos desde o rebaixamento que o Grêmio teve na década passada, sem dúvida passada. E aí tem um outro ponto que as coincidências elas conspiram contra nesse momento. A última vez que o Grêmio teve 4 técnicos no ano, e aí tô falando de Renato Gaúcho, Thiago Nunes, Felipão e agora Mancini, foi no ano do rebaixamento. Todo o bastidor envolvido nesse momento mostra uma turbulência muito grande, e eu sempre tinha muito receio a partir do momento que um time grande está na zona de rebaixamento fica muito tempo, é muito mais difícil para ele sair, porque ele não está acostumado a brigar pelo rebaixamento, aquela tensão. Então, a parte política pesa muito, a perna fica mais pesada, a torcida vai, mas aqueles ranços que tu tem com alguns jogadores, ele pesa muito. E alguns jogadores que entregavam acabaram que, cara, emocionalmente eles despencaram. E aí, às vezes, a saída, por exemplo, como o Rogério está fazendo, de colocar os mais cascudos, não é, às vezes só para futebol. Não é só o futebol que está apresentando em campo e no treino. É muito mais um amparo mesmo emocional do cara, na primeira vaia, ele não sentir. Focar, sim. Né? Então, eu vejo muito nisso. O Grêmio, eu vejo uma mudança de jogo bem grande do Felipão. O Grêmio jogava... o esquema é muito parecido, né? O Grêmio joga naquele 4-2-3-1, 4-1-4-1, que todo mundo usa. Não muda muito, muda a variação. Às vezes o Thiago Santos, que é o primeiro volante, recua com os zagueiros, fica aquele primeiro volante quase junto com os zagueiros. Só que aí tem um problema, porque tu afunda muito o time lá atrás e tu não tem saída de bola, porque os laterais do Grêmio, tirando o Wanderson na direita, não tem boa saída. E aí eu tô falando do Cortez de um lado, que é um jogador mais de contenção. Os dois zagueiros que não tem qualidade para sair jogando, e tu traz um volante que é um marcador,
Tu afunda o teu time lá atrás e tu não tem saída. E a melhor saída do Cortez é ali pela lateral para chegar no banco de reserva, Vestiário. né? Indo pro vestiário no intervalo. Foi a melhor Ótimo. chegada do Cortez. Mas, cara, assim, vamos ser um pouquinho crítico nessa questão do Filipão, no sentido de que, cara, não precisa fazer muita coisa para ser melhor que o Filipão, né, cara, em questão de estratégia, né, cara? Faz tempo, né? Isso é uma unanimidade, assim, no meio do futebol, né? O Filipão, ele é um cara que ganha, que foi ultimamente um técnico um técnico das antigas, assim, que sabia que era Filipão, aí todo mundo, nossa, o Filipão, né? Mas, enfim. Cara, e é engraçado, se a gente analisar assim, hoje se fala quando um time grande cai, é a questão da cruzeirada, né? E o aspecto do Grêmio é bem diferente, cara, porque o Grêmio tem saúde financeira absurda, cara. O Grêmio vai ser o primeiro rebaixado com superávit no Brasil, cara. Bah. Ele vai ser o primeiro clube a cair que financeiramente ele é bem estruturado. Então, as escolhas no futebol foram erradas. Sim. E eu tô falando desde diretor de futebol, jogador. Cara, tu pega uma meia dúzia no Grêmio ali, de jogadores que ganham mais de 500 mil reais, que a gente tá falando de uma folha de 3, 4 milhões, que não fardam hoje. Vitor Ferraz. Tu pega Paulo Miranda, tá jogando agora, mas, cara, é um reserva. Tu pega quem mais? Diogo Barbosa, que veio por 40 milhões de reais, passe dele, 40 milhões de reais. 10 milhões a cada 25% dele, então, cara, é um absurdo. Everton Cardoso, que estava no São Paulo, trocado com o Luciano. Quem mais que tu pode Everton pegar? Felipe, né? Eu acho que né? Everton, a gente chama aqui de Everton Cardoso, aqui no Grêmio. Everton Felipe é aquele do esporte. Entendi. Ok. Moreninha. E é interessante, porque se fala muito na questão, assim, que time endividado é sinônimo de rebaixamento, né? E o Grêmio tá aí para mostrar, para quebrar um paradigma, Quebrar paradigma. Porque isso é contra o clube, né? Se fala assim, não, porque agora o time, o São Paulo vai ter que frear, a diretoria vai ter que ser clara e dizer que o time não vai disputar grandes títulos nos próximos anos, similar ao que foi feito no Flamengo nas antigas, para só se manter ali, organizar a casa e depois vir para montar grandes times, né? Só que nem sempre mostrar que essa fórmula ela pode resultar também em rebaixamento, né? Cara, a gente tem que pensar o seguinte, é importante porque o time é uma empresa, a gente tem que gerir ela como tal, mas a gente tem que pensar que o princípio primordial do clube de futebol é futebol. Então, só o superávit ele não vai te trazer nada. Se você não fizer boas escolhas no futebol, boas escolhas de estrutura do teu time. E uma coisa que eu acho que é relevante a gente pensar nesse processo como um todo teve uma entrevista do Douglas Costa essa semana, e ele falou exatamente sobre isso. Ele veio assim, clube de futebol não se faz com superávit. Esse é o recado que ele quis dizer, que, cara, bom jogador, tu tem superávit, é uma ferramenta para você contratar bons jogadores ou para formar bons times. O Grêmio tem um CT muito bom, tem uma base que tem vários jogadores. O Grêmio foi campeão de aspirantes. E se a bola não entra, não adianta nada isso, né? Sim. Exato, cara. E aí tu tem bons valores. Só que as escolhas políticas que o clube fez nesses últimos 2, 3 anos, eles conspiraram. Então, o Renato saiu, mas o Renato foi uma figura dessa mudança política, que era centralizado no técnico, todas as escolhas, e aí tu começa a trazer jogadores que não vão agregar para você. André Balada, Thiago Neves, tu traz Diogo Barbosa, Vitor Ferraz, Everton Cardoso, tu traz muito jogador que é nota 6. É o que eu falo, cara. É jogador que, se o time tá encaixado, ele vai contribuir com a notinha 6, 7 dele. Mas um time que é abaixo da crítica, eles não vão contribuir mais que os outros. Sim. Então, a partir desse momento, tu não consegue dar um salto de qualidade. Por exemplo, Douglas Costa, todo mundo critica ele pela expectativa que cria. Mas ele é um sopro de esperança no time do Grêmio hoje. É o cara que tenta algo diferente, é o que finaliza, ele que deu assistência no último jogo. E é um time muito pesado, é um time lento, transição lenta, até pela característica do time. Se você não tem uma transição rápida, eu pego o exemplo do Fortaleza. O Fortaleza, ele não é um time extraordinário, só que ele tem uma transição muito rápida, ele tem muita velocidade na saída de bola, pela característica do time. O Grêmio não tem isso. Sim. Só que aí tu não tem qualidade para ficar rodando a bola. Você joga contra o Fortaleza, cara, eu via também que o São Paulo não é uma grande base na questão de condicionamento físico. Mas parece, sabe quando o cara fazia no videogame, assim, você entrava nos times, aí você editava e colocava todo mundo 99, assim? Parece que os caras do Fortaleza na questão, nesse ponto, assim, é isso, cara. Os caras parece que estão encapetados, assim, cara. Parece que baixa o bicho nos caras lá e eles desandam a jogar bola, né? E é interessante aquela frase do Muricy lá das antigas, né? Que a bola pune, né, cara? E a bola esconde muita coisa também. A bola entrando, finanças, não tem problema nenhum. Vamos colocar o Corinthians.
o Corinthians ganhando títulos recentes aí, tipo o campeonato de 2017, de 2015, que foi um time muito caro e tal. A bola entrou e o time foi campeão. Ninguém falava em finança. Assim, claro, ninguém, né, vírgula. Ó, havia alguns setores, alguns jornalistas específicos que sempre criticavam isso, né? Mas, agora, juntando a bola não entrando, aí o problema financeiro se escancara. São Paulo, se fosse campeão de alguma coisa grande esse ano aí, cara, ninguém ia falar de, entendeu? E a própria torcida se comporta assim, né? Tipo, cegamente, né? Não, sem dúvida. E a expectativa nesses próximos jogos é a pior possível, né? A gente joga com o melhor time do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, no jogo atrasado, acho que da 19ª rodada. A expectativa é perder, como é os últimos jogos. O Grêmio, o problema não está sendo os adversários, mas está sendo o próprio Grêmio. É um Grêmio um pouco mais forte. Eu tinha esperança, sinceramente, de vencer o Atlético. Nesse momento eu não acredito muito, por mais que eu, como torcedor, vá assistir, vá torcer, vou ficar indignado com o time. Mas nesse momento a expectativa é muito baixa em relação a isso. E depois a gente tem o Clássico Grenal, que pode escancarar um problema muito maior se a gente levar uma sapatada do Inter. Então, e se aquilo, por acaso a gente tiver... a chance para o Inter fazer isso é única, né? Faz tempo que isso não acontece, né, cara? Então, o assim, Grêmio... pro Inter isso serve também, pô, pelo amor de Deus, ganhe. Eu digo assim no sentido torcedor, né? Sim. Eles tiveram outras oportunidades e, cara, sempre pipoca pro Grêmio, né? O Grêmio teve essa experiência quando ganhou do 5-0 do Inter. Foi exatamente muito parecido. O Inter vinha de uma eliminação traumática para o Tigres, na Libertadores. Aí eles demitiram o técnico. Se não me engano, era o Aguirre até. Era o Aguirre. E acabou que levou 5-0, que era o fato novo que a direção falou. Então, o Grêmio tem tudo para levar mais uma derrota para casa num clássico Grenal, que aí vai escancarar todos os problemas que a gente tem como clube nesse momento. Sim. E a esperança é, infelizmente, ir para uma segunda divisão, reestruturar o time, clube e voltar mais forte, que é onde o Grêmio não deve sair nunca pela história. Se tratando assim, cara, mas eu vejo que tem muita gente ali fazendo de tudo para entrar na lambança, né, cara? Porque a tabela, o Grêmio não se ajuda. a tabela do Grêmio agora, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense, América Mineiro, Bragantino, Chapecoense, São Paulo, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro. Então aqui, ó, atrasado do Flamengo ainda. Vai ter chance de ganhar aí, de arrancar ponto contra o São Paulo, contra o Chapecoense, contra o Bahia. Só que daí, nesses jogos específicos contra Bahia e América Mineiro, cara, entra na questão de ser confronto direto, que daí o bicho, o couro come, né, cara? Então, Só que o grande ponto é que o Grêmio não consegue tirar ponto de ninguém agora. O Grêmio perdeu em casa pro Sport, numa sequência ali com o Felipão, aí já tinha perdido pro São Paulo antes, aí ganhou, não, deixa eu lembrar, teve, tipo, 3 jogos em casa, assim, perdeu 2 e empatou 1, então, uma sequência muito ruim, assim, então, acho que empatou com o América, não, com o Cuiabá, empatou em casa no sofrimento, 2-2. Até vendo, eu assisti o início do jogo contra o Palmeiras ali, e, pô, saiu o gol no início ali, cara, e eu falei, pá, cara, porque daí parece que o time vai caindo, né? E daí não é culpa disso, mas aqueles lances, aquele negócio do VAR lá, cara, absurdo, né? Mas ninguém sabe, tipo, aquele lance do impedimento lá, pode colocar 100 pessoas, ninguém vai saber se vai estar impedido ou não, cara. Né? Mas eu prefiro olhar pelo lado positivo desse negócio, sabe, Geis? Por exemplo, assim, o impedimento, cara, é um palmo não, é 2 dedos para lá ou para cá. Então, cara, se a linha mostrou, eu não vou nem discutir. O que eu discuto é fazer um pênalti imbecil que a gente fez. Irresponsável de um jogador amador que foi. O cara tava na linha de fundo, aos 45 do primeiro tempo, o cara vem e empurra nas costas. Não precisava nem encostar no cara. Era só você cobrir a bola. Na pior das hipóteses, tu ia ter um escanteio contra. Mas não, tu foi lá e fez um pênalti. E no segundo gol, a falha do Thiago Santos também. Porque tem um buraco na frente da defesa. O Thiago Santos está no time para marcar. E tinha um espaço na frente dos zagueiros e ele estava atrasado no lance. Que o Veiga recebeu a bola e ele foi de frente com o zagueiro. E aí tu não tem o que fazer. Então, ali, para mim, cara, passa muita derrota por ele. Ele não vai jogar, parece, o próximo jogo. A expectativa é que o Lucas Silva jogue. Mas, nesse momento, o melhor jogador que o Grêmio tem é o que está no banco de reservas. Lucas Silva, aquele Lucas Silva lá? Meu Deus do céu. É um perna esse aí, né, cara? Puta merda, né? Cozido, morto. Assim. Nossa, mãe. Pareceu segunda a sexta. Segunda a sábado, quer dizer. Cara, de segunda a segunda.
Mas enfim, vamos aguardar aí. Logo a gente volta com mais um vídeo, né? Comentando com novos conteúdos, novas ideias aí, né? Enfim, um abraço a todos. Precise chorar por um like antes, então, se você assistiu até agora. Primeiro, você não tem o que fazer. Segundo, obrigado. Terceiro, deixa o like. Fechou? Valeu!